E aí, Fala pessoal, fala Brasa, boa noite. boa noite, irmão. Tá me ouvindo bem? Tô, tudo certo, vamos nessa. Beleza. Bom, obrigado aí mais uma vez, tá Imagina. participando com a gente. Será um prazer, vamos com tudo. Esse tema é um tema que eu acho que muita gente vai se interessar, porque para quem gosta de atividade física, independente de qual seja, a gente consegue ter opções diferentes, né? A depender de qual seja aí o objetivo de cada um. Então, inclusive, se o pessoal quiser participar, quiser mandar dúvida, perguntando de uma modalidade específica, podem ficar à vontade que a gente já entra de sola aí para tentar dar alguma informação aí para vocês. Você que manda, É, Brasa. Se quiser escolher aí o tema, o tipo de substância, enfim, você que manda. Então, Rafa, falar pro pessoal, a gente vai falar hoje sobre substâncias pré-treino, né? A maioria das pessoas conhecem o pré-treino como um suplemento pronto, né? Exatamente. E isso, você tem, ó, apesar de estar nesse meio há muitos anos, eu acho que isso deve ter no máximo uns 12 anos, esses suplementos prontos. Sim, sim, com essa cara, né, com essa embalagem que foi comercializada assim mais forte, eu acredito que seja mais ou menos esse o tempo mesmo. Que vinha com esse nome, né? Pré-treino. Sim, sim, o famoso pre-workout, né, que começou a ter aquela força muito grande nas GNCs e etc, e aí pulverizou depois. Tá. Então, o que que acontece? Eu queria falar com você hoje aqui, porque eu sou de uma época anterior a essas substâncias pré-treino, né? Na minha época, a gente fazia uma refeição pré-treino. Isso falando da musculação, né? Sim. Então, eu tenho até umas histórias engraçadas para contar aqui sobre o que a gente fazia isso há 20 anos atrás treinando. Aham. E me fala aí o que está deixando a galera mais preocupada na hora de consumir um pré-treino. Olha, Brasa, se for com relação aos pré-treinos que eles já são prontos, então com essa cara mesmo de pre-workout, que seja um produto de grandes companhias, eu acredito que hoje a gente já está numa fase mais tranquila com relação às substâncias que a gente encontra nesse tipo de produto, porque o próprio FDA apertou um pouquinho o cerco com relação às substâncias que vão nesses produtos. Agora, um tempo atrás a gente tinha aí substâncias como o próprio DMAA, que a gente encontrava no saudoso Oxyelite, né, naquela leva que tinha essa substância que tinha ali um grau de até um pouco de mania, né? Causava um pouco de mania, causava um pouco de dependência, mas pensando nos pre-workouts mais tradicionais, desses que a gente encontra aí das grandes marcas, são substâncias bastante seguras e se você não fizer grandes loucuras com a dosagem que você tem ali, você não vai ter grandes problemas. Qual é o ponto? Existem diferentes dosagens para diferentes substâncias e, portanto, para diferentes esportes você precisa adequar. Então, vou dar um exemplo aqui de um suplemento. Eu não sei, a gente pode falar marca ou eu dou a Pode. entender como é que funciona. Aqui é internet. Internet a gente fala o que quiser. Então, beleza. Então, já vamos entrar de sola nesse sentido. Ó, existe um produto, gente, vocês devem conhecer, vocês que gostam de suplementação, que é o Horus da Max Titânio. É um produto bastante interessante que tem um grau de marketing bastante legal. E agora, com a liberação da Anvisa para que as marcas consigam trabalhar com mais tranquilidade com a betalanina, o que eles fizeram basicamente? Um composto com betalanina, que é uma substância tamponante, ou seja, ela aumenta a quantidade de carnosina no nosso organismo, que é responsável por ter essa ação tamponante dentro da musculatura. Então, em exercícios que você tem ali acima de 60 segundos de contração muscular, você cria uma acidose muscular e, portanto, se você consegue reduzir essa acidose, você melhora a performance, você ganha ali o que a gente chama de ergogenia, porque você diminui a sua percepção de fadiga. Porém, porém, para mim, para o Barasa, que tem aí mais de 90 quilos, dosagens que vêm no Horus são dosagens muito baixas.
Então, se você fizer um cálculo ali de padaria, você precisaria, pelo menos para pessoas aí em torno de 90, 100 quilos, no mínimo 6 gramas por dia. Então, se a dosagem do Horus ela tem ali 2 gramas, você vai sentir aquela coceirinha, né, a parestesia, que é um colateral clássico da betalanina, porém, de Característica. fato, a ergogenia você não vai ter, que é essa ação tamponante. Aí você junta a, ergoge, a parestesia, a sensação de formigamento, com um pouquinho de cafeína, um pouquinho de estimulante, o cara acha que bateu o pré-treino, ele vai treinar feliz da vida e, na verdade, ele não está colhendo todos os benefícios desse produto. Ô, Rafa, quando a gente fala de ação tamponante aí, que é para deixar o cara esconder o cansaço, né? Basicamente falando português mais Isso, é claro. você retirar aqueles íons, aqueles elétrons que estão perambulando pela corrente sanguínea e que vão causar o aparecimento da fadiga de forma mais precoce. Não, então, falando para o pessoal entender mais claramente, para a pessoa se cansar menos, né? Ela vai Uhum. sentir menos cansaço. Mas lembrando aqui, eu pessoalmente, os pré-treinos antes era só um estimulante para você ficar pilhado no treino, né? Então era muita cafeína, o DMA tinha no Jack 3D, né? Betalanina tinha, mas a gente nem se preocupava com esse efeito, né? Você queria ficar apilhadão mesmo, né? Sim, E eu vi que muita gente ficou dependente disso, né? Para treinar e teve até, a gente sabe até de histórias de gente que ficou com problema para se desviciar desse negócio, né? sim. Mas quando a gente fala de pré-treino, basicamente seria estimulante, tipo cafeína? Não. Particularmente, se eu tivesse que escolher as substâncias para montar um pré-treino ideal que conseguisse abranger ali diferentes tipos de modalidade, eu combinaria uma substância vasodilatadora com um modulador de sistema nervoso central, algo que trouxesse mais foco. Então, não necessariamente algo que fosse excitatório. Então, por exemplo, uma quantidade muito grande de cafeína para o cara ficar babando colorido ali durante o treino. Então, trabalhar, por exemplo, com outras substâncias que podem fazer a vez da cafeína, só que de outra forma. Então, por exemplo, gosto bastante da taurina, da teacrina, hum, da teanina. Todas essas eu gosto e depende para cada objetivo, as dosagens e etc. Mas eu gosto bastante de combinar com a vasodilatadora. Por exemplo, existem divergências entre o que seria o mais interessante a nível de vasodilatação, porque a depender do teu esporte, você pode querer mais ou menos vasodilatação. No Sim, caso, por exemplo, da gente que gosta de musculação, um pump mais interessante, um pump ali mais robusto, significa que você está conseguindo trazer mais oxigenação para aquele músculo que você está treinando. Então, sim. trabalhar, por exemplo, com dosagens até 8 gramas de citrulina malato parecem ser bem mais interessantes, segundo os estudos, do que você trabalhar, por exemplo, com a própria arginina, que seria o precursor direto do óxido nítrico. Acontece que existe uma grande confusão nisso. A arginina, ela passa pelo nosso fígado, ou seja, ela tem uma metabolização de primeira passagem. Então você degrada ela. Então se Sim. você suplementa com a citrulina, você não tem essa quebra. Então você aumenta mais drasticamente teu óxido nítrico do que comparado com a arginina normal. Então, essa combinação acho que é uma combinação bastante interessante. E assim, Brasa, para ser bem sincero, o pré-treino, ele é tão democrático quanto os tipos de academia que a gente encontra hoje. Tem para todos os gostos e para todos os bolsos. Então, se a pessoa tiver disponibilidade de gastar um caminhão de dinheiro, dá para montar uma fórmula muito legal. Agora, dá para também trabalhar com fórmulas mais singelas, mais baratas, mas que também sejam eficientes, assim como a comparação com as academias de rede. O cara não precisa Sim. treinar na academia mais top do mundo para ter bons resultados. Mas você acredita que o pré-treino seja. Vou falar da minha experiência, tá?
Eu não acredito no uso regular do pré-treino para melhorar a performance. Eu uso o pré-treino como simplesmente um estimulante para aquele dia que eu estou cansado. Então, assim, eu compro um pote de pré-treino desses de 300 gramas, ele dura 2 anos comigo. Porque eu Uhum, tomo uma vez a cada 2 semanas, sabe? sim. Eu sou da época que, assim, queria tomar um cafezinho, já me dá, fico ligado, né? Inclusive, tenho uma receita que a gente usava muito, que era café preto com guaraná em pó e uma aspirina, É o antes de treinar. ECA. Isso. E É o funcionava ECA. muito bem. Sim. E não custa nem R$ 1 a dose. Esse é old school máximo, né? O ECA. Então, e mesmo assim, né, muita gente gostava de usar, não, porque vai me ajudar a secar e tal. Eu nunca usei pré-treino regularmente, né? Estou vendo uma época que a gente já treinava sem antes, né? E quando apareceu, não me encantou, não fiquei preso a isso, né? Você acredita que uma pessoa que quer melhorar a performance deva usar? Estou falando desses comerciais, tá? Não estou Uhum. falando desses que vai ser montado por um nutricionista de acordo com aquela pessoa. Chega lá, compra no balcão, você acha que vai melhorar a performance com uso regular? Olha, Brasa, é bem isso que você falou. Como eles são basicamente a base de estimulantes, você associar esse tipo de estimulante à tua performance na academia, alguma coisa está errada. Então você ou está sem vontade de treinar, ou está faltando estímulo, porque realmente eles não têm nada para te oferecer para que consiga te dar essa ergonomia nessa magnitude. Então, falando desses mais tradicionais, sem dúvida nenhuma, eles não têm tanto assim a acrescentar. O único que eu daria um pouquinho mais de destaque desses que são os mais comerciais, é uma modulação que está chegando aqui no Brasil agora com mais força, que é a base de cogumelos, mas que ele não tem necessariamente a formulação com a intenção de trazer essa capacidade de, de maior cognição, de você estar um pouquinho mais ligado na hora de treinar, e sim, ele te dá mais ergogenia de fato. E o nome dele é PQ2. Ele é um blend, na verdade, de cogumelos, então tem diferentes tipos de cogumelos nessa formulação, mas o carro-chefe chama Cordyceps militaris. Ele é bastante interessante, ele tem estudos que mostram melhora na oxigenação, tanto para exercícios de endurance quanto de performance a nível resistido. Então ele parece ser uma substância assim bastante versátil, mas se a gente for falar do tradicional, ele é completamente dispensável. Entendi. E como refeição pré-treino, você acha mais importante do que esses pré-treinos, esses suplementos? Mas sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Existe assim, criou-se, né, um nicho de mercado muito grande, assim, Aham. com os pré-treinos. Mas se a gente for falar de realmente, se você quer ter um pump legal e se você quer sentir a tua performance de fato melhorar, capricha no seu pré-treino sólido, aquele que você vai fazer ali em torno de 1 hora e meia, 1 hora, até 2 horas antes de treinar, e garanta uma boa hidratação, além da parte dos seus eletrólitos. O pump será muito melhor do que qualquer tipo de pré-treino desses que a gente está falando. Eu quero dar destaque aqui para o famoso creme de arroz. É Eu uso. então, quem utiliza e sente o drama dificilmente sai desse tipo de refeição porque entrega uma quantidade de carboidrato muito bacana com uma digestibilidade muito alta, né, Brasa? Isso é uma coisa importante quando a gente fala de Muito pré-treino rápido. sólido, porque ele bate e desce e você consegue combinar ele eventualmente com um pouquinho de proteína, que é uma das coisas que eu queria conversar com você. Porque afinal de contas, quando você faz um bom pré-treino, na verdade, você está pensando no teu pós-treino. Então, durante o período de treinamento, é o período em que aqueles aminoácidos eles estão aumentando na tua corrente sanguínea. Então, no ponto Certo. crítico
do teu treino, você tá com aquela aminoacidemia bacana. Alta. Quando você vem descendo no final do seu treino, já está na hora de você realizar uma outra refeição, mas você não está ali no pé a nível de aminoácido. Então, eu acho que vale muito a pena, gosto bastante. E tem outras muitas substâncias que a gente pode falar com relação a isso, Brazar. Me dá um exemplo aí de uma lista aí básica de substâncias pré-treino que usa hoje, que dá para fazer um manipulado. Você não precisa montar a fórmula. Me fala, principalmente dos estimulantes. Eu sei da cafeína, taurina, né? O que mais que tem? Eu gosto muito da teacrine. A teacrine, ela é basicamente uma substância que faria a vez da cafeína, porém, ela não vai ter esse efeito excitatório que você tem dentro da cafeína. Então, você consegue compor, por exemplo, para pessoas que têm dificuldade de dormir, que vão treinar mais de noite, é uma substância bastante interessante e que vai te dar uma ergonomia legal. O que acontece? Ela vai ter ação um pouquinho mais duradoura do que a cafeína. Então, se você é uma pessoa que eventualmente vai fazer um treino de pedal e etc., ela vai ter uma intensidade menor, porém um tempo de permanência na tua corrente sanguínea um pouquinho maior. Então, essa dosagem você precisa administrar melhor. Agora, por exemplo, se você vai fazer a utilização da cafeína e você não quer os efeitos de taquicardia e tudo que é inerente da cafeína, você pode combinar a cafeína com a teanina. E aqui o macete é justamente você colocar 2/3 da quantidade de cafeína de teanina. Assim você vai ter os benefícios da cafeína, porém, como a teanina ela é um pouquinho mais sedativa, ela te deixa com foco, porém ela te deixa um pouquinho mais calmo, ela também é utilizada em algumas formulações que querem induzir sono e etc. Você colhe o melhor dos dois mundos. Eu gosto bastante desse balanço. Pré-treino é bastante interessante. E aí dá para Entendi. falar também da taurina. A taurina é outra que ela ficou famosa por conta dos Energéticos. energéticos, exato. Que você encontra numa quantidade um pouquinho maior. Só que a nível de ergogenia, eu gosto de trabalhar um pouquinho acima do que a gente vê por aí. Eu acho que doses abaixo de 1 grama é uma biribinha para o organismo, não funciona. Dá Então, nada. doses acima de 1 grama e para cara mais pesado, até 2,5 gramas funciona bem e a resposta é muito legal. Mas o cara não deve usar energético como pré-treino, né? Porque aqui tem um monte cheio de açúcar também, né? Sim, sim, não, falando da substância isolada. Da Tá. substância isolada. Não, porque você já viu, o pessoal, vou tomar um energético para ir treinar. Eu já cansei de ver isso, Sim, sim, sim. né? Eu só tomo quando eu preciso viajar e dirigir muito. Aqui daí já derruba aquele monstro e de preferência o zero, né? E aí vai. Uma vez eu tomei tanto que fiquei sem dormir. Sim, sim, não, ele bate bem. Esse aí bate bem, que vem quase 500 ml, né, de energético. É gigantesco. Mas é uma coisa assim que eu particularmente, Rafa, eu não sinto tanto efeito com cafeína, tá? Inclusive, assim, tem épocas que eu tomo café todo dia e de repente eu paro e fico meses sem tomar. Nunca fui Sim. muito ligado nessas coisas estimulantes assim, né? Aham. E eu tava tomando esses dias aquele pré-treino da. Como é que é a marca? Dragon Pharma, que é aquele. Ela tem o Vens e um outro. Que esse é sem Dr. estimulante, o Vens. Fear, Não, é um outro, mais antigo. E eu acabo misturando os dois, ATP para não. Force. Eu acho que é. Bom, sei lá. Eu acabo misturando os dois, porque um tem estimulante e o outro não tem. E aí eu me Sim. sinto bem, porque eu vou treinar de manhã, né? E O assim, Vens, o Vens é legal da gente falar, porque o Vens, ele, como o próprio nome sugere, ele é um vasodilatador, né? pré-treino vasodilatador. Só que ele trabalha com um vasodilatador que ele não é tão comum aqui no Brasil. Não é nem a citrulina, não é nem a L-arginina e não é a norvalina. Eles trabalham com a arginina inositol silicato, que é uma patente lá de fora bem interessante, que é justamente você ligar um grupo silicato à arginina.
E alguns trabalhos. Existe sempre aquela questão dúbia, né? Se melhora ou se não melhora. Alguns trabalhos mostram que melhora, e os produtos da Dragon eles são bastante inovadores. Então, eles também trabalham com o Cordyceps militaris, que eu falei para você, que é o marshmallow aí. Então, é bem interessante de dar uma olhada. Eu gosto bastante dos produtos dele. E eles têm uma linha de inovação muito legal. Então, para Acho quem que gosta. também são importados, né? Por isso que eles têm mais facilidade de fazer essas coisas Exato, lá. exato. Ali eles Facilidade, têm né? uma capacidade de trabalhar com produtos diferenciados. Ô, Rafa, você considera a creatina uma substância boa para colocar no pré-treino? Eu considero, apesar dela ter a sua ergogenia a nível crônico, né, não necessariamente pré-treino, eu acho bastante interessante porque você já vai criando aquele clima de treino. Eu acho que isso é bastante importante. Então, se a pessoa ela já tem ali a preparação pré-treino ou aquele ritual pré-treino, que seja a preparação do creme de arroz, o treino já começa ali. Eu acho que essa parte de você criar o teu ritual, ela é muito importante para a hora do treino. Mas a nível de, é mais importante pré ou pós-treino, sinceramente, a creatina, o importante é você consumir sempre no mesmo horário, porque ela tem efeito crônico. E todo dia, né? Isso. Dias de treino e dias sem treino. Sem treino, toma, né? Sim, tanto os dias com treino quanto os dias sem treino, você mantém o A uso gente deve crônico. alterar a quantidade, porque eu uso igualzinho todo dia. Não, não. Pode tomar a mesma quantidade ali de 5 a 10 gramas, a depender do tamanho do sujeito. O resultado é praticamente o mesmo, porque a partir do momento que você satura os níveis, o importante é você manter essa célula com a tampa de creatina ali, a saturação máxima. Então, os benefícios, a ergogenia, ela vai acontecer ali. Por isso que quando a pessoa ela deixa de tomar no final de semana, que acontece a queda de performance, porque no começo da outra semana ela vem enchendo de novo os estoques. Aham. Ela não tá com a ergogenia. E fala isso, o que a galera hoje tem pedido mais quando vai pedir para você manipular um pré-treino, alguma coisa? A galera quer gás, quer melhorar, sei lá, a performance. Como é que é a pedida hoje, né? Ah, Dos caras e das mulheres? é sempre assim. Se sai um vídeo falando sobre uma substância de um canal famoso, naquele mês vem muita gente perguntando sobre aquela substância. Então, Tipo às qual? vezes, por exemplo, a betalanina é uma que as pessoas acham que você pode tomar, independente do estímulo que você der, e você vai colher benefício. E eu sempre explico para as pessoas que assim, se você pode colher os benefícios da betalanina treinando musculação, mas se você for um basista, se você for um cara que trabalha com repetições muito baixas, você não vai ter os benefícios, porque não dá tempo de você ter a Triacidose, né? necessidade da utilização, exato. Então, Uhum. se você, por exemplo, é um cara que trabalha com bastante slow, com drop set, com biset, formas de variação de exercício que aumentem o teu tempo de contração, você vai colher os benefícios. Agora, é aquilo que você me ensinou isso, Brado. Você falou, suplemento você precisa ter um porquê. Você precisa ter a necessidade para você saber o que você precisa fazer. E se você não sabe o porquê, você vai suplementar algo que não tem a menor necessidade, vai gastar dinheiro e vai se frustrar. E olha que eu tinha loja de suplemento, né? Ainda falava isso para os clientes, né? Sim, mas é isso que passa credibilidade. É isso que passa credibilidade, que o cara sabe que você tá lá para comercializar, para fazer a venda, mas que você não quer que ele compre uma vez e vá embora, né? E Então, comprar um monte de coisa que não vai servir para nada, né? exatamente, cliente fiel é aquele que vê resultado. E volta todo mês, né? Eu lembro de ver, eu dei aula há muitos anos, né, Rafa? E clientes passando em nutricionistas que tinham parcerias com lojas de suplemento. E os caras, ó, isso estou falando dos anos 2000. O cara chegar para comprar uma suplementação para um mês, o cara gastava R$ 2.000. Se a Sim. gente vai trazer para dinheiro de hoje, a gente está falando de mais de R$ 4.000. E Sim. assim, você olhava que era uma pessoa que não ia usar 10% daquilo,
e apostavam tudo ali, né? O cliente, né? O que passou pelo nutricionista, né? Então, hoje em dia, eu vejo que a galera consome bem menos suplementos, né? Pelo menos a minha turma que já tem pelo menos 10 anos de treino por aí, todo mundo tirou um pé da suplementação e foi mais para nutrição mesmo, para comer direito, né? Você Sim. tem visto esse movimento também? Sem dúvida. Primeiro porque é algo muito difícil de você sustentar, né, Brasa? O resultado, de fato, aquele resultado sólido, é aquilo que você consegue sustentar por bastante tempo. E é muito difícil alguém realmente conseguir sustentar uma suplementação de 2.000, 3.000, 4, 5.000 reais por mês. É Puxa, algo realmente para pouquíssimos. E a gente pega, agora com a questão das Olimpíadas, você vê entrevista dos atletas, pelo pouco que eles falam ali, você vê que a suplementação do cara não chega a 1.000 reais, o cara é um atleta olímpico. E tem na nossa academia, às vezes, gente que está tomando 4, 5.000 reais de suplementação e não agacha com 100 quilos, entendeu? Então, assim, existe uma certa inversão de valores do que seria você atingir a performance e qual é o caminho para isso acontecer. E sem dúvida nenhuma, a parte nutricional, realmente o alicerce ali é o que vai fazer a diferença. Então é preferível o cara, às vezes, ao invés de pensar na combinação da citrulina com a norvalina para ter uma melhor vasodilatação e ficar com o aspecto mais bacana, o cara pega esse dinheiro, vai lá, pega um corte de carne um pouquinho mais nobre, que vai dar para ele mais prazer de realizar todas as refeições, sabe? Faça, investe numa panela, num negócio que vai trazer ali mais facilidade. Eu acho que às vezes o gasto ele é mal direcionado. E aí acaba que o uhum. cara, meu, gasta com coisas que não precisa e faz aquela economia porca. O Então, principal. meu, direto, direto, direto. Chega paciente que fala: Meu, peguei esse suplemento no Mercado Livre que estava em promoção e não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Falo: Tá, mas é, que marca é essa? Você foi atrás para saber, sabe? É uma coisa assim que dá a sensação que o cara coloca gasolina pódium no carro dele, ele entra na loja de conveniência e come uma coxinha e toma um guaraná. Ele não se preocupa com o que ele põe dentro dele, ele quer saber de outras coisas, as prioridades são outras, sabe? Então, Uhum. quando a gente fala de nutrição e performance, eu vejo muito, muito, muito essa confusão. E existe também um outro lado, né, Brasa, que é a ostentação nutricional. Então, o cara dizer que ele está tomando aquele pré-treino, que ele está tomando aquela coisa e etc., ou que ele está até mesmo passando no fulano, no ciclano, isso dá um corpo, né? Então, às vezes o cara ele vai fantasiado de bodybuilder, toma pré-treino de bodybuilder, ele só não treina igual bodybuilder e não tem o shape de bodybuilder, mas de resto ele tem tudo. Tem tudo, né? Entendeu? Ele vai com aquela panelona aqui e tal para escutar as músicas, botinha, não sei o quê, mas são todas coisas secundárias. O básico mesmo, que é o difícil, são poucos que fazem e é o que faz diferença. Que primeiro você tem que começar a treinar, né? Depois, primeiro tem que começar a comer direito, depois treinar e aí evoluindo para suplementação, até equipamentos de treino. Eu acho que é uma coisa que o praticante de musculação no Brasil hoje, ele encara a musculação como, vou malhar. Nossa, eu odeio essa palavra, cara. O cara fala, vou malhar. Para mim, cara, você não vai malhar, então você não treina sério, né? Aqui em São Paulo, pelo menos a gente fala treino, né? Vamos treinar, né? Sim. Mas em outros lugares, né? Eu tenho uns amigos cariocas, muitos falam, vou malhar, né? E aí eu Uhum. tiro sarro, porque quem inventou essa história foi o Jô Soares com o personagem dele que ele falava, né? Vou malhar, botava a malha dele e ia malhar, né? Eu não Sim. sei, não lembro agora qual era o nome do personagem, não sei se era o Capitão Gay e tal, mas era dali que era uma tiração de sarro, botar a malha e mexer a malha, né? Então Sim. já não leva muito a sério o praticante de musculação aqui no Brasil e comprar um acessório como um tênis ideal para correr,
ou um tênis ideal para fazer musculação, que tem, a maioria das pessoas não sabem, uma munhequeira, um strap que a gente que vai treinar, vai usar com mais cargos, exercícios e tal. Isso é um investimento que vai te deixar mais comprometido com o seu treino. Porque se você Sim, fosse jogar futebol, você tinha que comprar uma chuteira, né? sim, Você não vai chegar lá descalço, não vai chegar com seu tênis que você vai cair no campo, né? Você não sim, vai jogar tênis, você tem que comprar uma raquete. Então, o praticante de musculação, ele precisa ter um pouquinho mais de comprometimento na hora que ele vai fazer o investimento disso daí, né? Comprar um acessório, uma coisa dessa, para ele ver que aquilo funciona, tem um ideal para se cumprir ali quando você está usando um equipamento desse, né? Apostar na suplementação, eu acho que é o caminho que eles estão querendo encurtar, né? O atalho, né? sem dúvida. É aquilo que a gente falou, né? Você está colocando gasolina pódio num carro sem motor ainda, né? O carro nem liga e você fala, não, vou botar a melhor gasolina. E... Mas isso é graças ao marketing que essas empresas fazem, né, cara? Sim, Rafa, os caras gastam milhões e milhões para botar um suplemento no mercado. E que campanha que você vê de nutrição tão forte para falar que é mais importante você comer bem do que tomar suplemento? Nenhuma, sim. né? Não, Isso, e se você pegar, Brasa, todos os campeões de, de vendas, todos os produtos que são assim, você pode pegar os tops dos tops. Eles vão sempre trabalhar com substâncias seguras, baratas e, na maioria das vezes, subdosadas. Então, o custo do cara vai todo no marketing. Todo no marketing. sim. Aí ele consegue uma margem de estrumbar, porque ele põe uma cor ali, um corante, meu, fica parecendo aquela bebida dos deuses, entuchado de cafeína, o cara vai treinar, acha que é o Hulk, e assim, no final das contas, ele tá pagando por algo que não necessariamente vai dar realmente aquele benefício que ele E espera. você já percebeu isso que muitas vezes o pessoal que compra esses pré-treinos, eles tomam uma vez, duas vezes, cinco, seis vezes, depois fala, não está dando mais efeito. Sim. Não é muito comum? Sim. E aquilo, né, condicionando a performance a um, dois, três scoops de um pó. Então, assim, você vê que a relação com o treinamento é uma relação quase de. Não é um prazer. Aquilo ali não faz parte do dia do cara como acordar, escovar o dente, tomar banho, trabalhar. Aquilo ali para o cara é como se fosse um sacrifício. Então ele precisa tomar um negócio, tapar o nariz e ir para dentro, porque é um Pra... sofrimento. E para quem gosta, na verdade, é um momento que se parece muito mais com uma meditação, um momento que você vai ficar out do mundo, que você vai curtir, do que qualquer outra coisa, né? Então a relação é muito diferente. A aposta nesses pré-treinos de mercado que a gente vê é muito grande, né? Eles lançam cada vez um sabor novo ou uma variação do mesmo tema, né? Porque se a gente olha todos aí, um tem um pouquinho a mais disso, um pouco a menos, outro acrescentou uma besteirinha ali, tal, mas é tudo variação do mesmo tema, né? Tanto que eu falo Sim, para você que a maioria das vezes quando eu vou comprar, eu escolho um novo, porque eu sei que como eu tomo uma vez a cada 2 meses um negócio desse, é muito pouco. Eles chegam e ficam empedrados, os meus, né? Porque vai pegando umidade, né? Tão velho que eles são, né? E eu compro qualquer marca, porque eu sei que é tudo a mesma coisa. E assim, vai funcionar aquela vez ali, eu não sou dependente disso, né? sim, É diferente. O que me deixa bem para treinar é dormir bem, porque eu treino de manhã, né, hoje, né? Hoje eu treino às 8 da manhã. Então, se eu sim. dormir bem, cara, tá resolvido, né? Nem costumo comer muito de manhã, tomo só uma dose de whey e vou treinar, né? Mas se você aposta só no pré-treino, cara, você tá ferrado, né? Tá ferrado, porque você não vai muito longe. Porque o Sem efeito dele dúvida. vai acabar,
você vai ter que se limitar a uma quantidade ali que você não pode tomar muito, porque vai dar problema, né? Você vai pegar e tomar 10 doses que nem a gente já viu uns blogueiros aí na internet fazendo essas besteiras para ganhar views, né? Mas isso aí tudo bem, é outra pegada. Mas é um perigo danado, né? Você ficar dependente de um potinho para poder ir treinar. Sim, e se você for parar para pensar, por exemplo, no seu caso, o teu pré-treino, de fato, aquilo que vai te trazer ergogenia é a tua última refeição do dia anterior. É ela que vai Exatamente. garantir os teus estoques de glicogênio para a hora que você for treinar. Então, de novo, a gente cai naquilo que a gente estava conversando. É a importância de você ter ali a estrutura mesmo, porque o teu whey pré-treino, ele tem muito mais a característica ali de te dar saciedade, entregar esses aminoácidos para estarem dentro da sua corrente sanguínea durante o treino, mas de fato mesmo a creatina, fosfato e o glicogênio, eles já estão lá, porque você não para de tomar creatina e você fez Aham. uma boa ceia no dia anterior. Então é isso que vai mandar. Pessoal. E quando a gente fala de esporte de endurance, assim, maratonistas, triatletas, a base desses pré-treinos aí que a galera usa na musculação, é comum eles usarem? Porque eu nunca. Ou não? Não, não. Na verdade, assim, para o cara que faz. Depende do tipo de prova, né? Então, se o cara, por exemplo, ele vai Longas. para um Ultraman, para um Ironman, para esses que são hard do hard do hard, esse cara ele não tá nem aí para pré-treino, porque ele tem uma relação com o exercício que vai perdurar aí por dias. Então, o que ele precisa, na verdade, são de suplementações intratreino, né? Ou seja, ao longo da prova, e principalmente substâncias tamponantes. Então, a betalanina para esse cara, ela é fundamental, por exemplo. Agora, uma suplementação vasodilatadora, por exemplo, para esse cara, somente se ele for um cara que tem um pouquinho de dificuldade com retorno venoso, vai ficar muito tempo de pé ou muito tempo sentado, pode ter um pouquinho de dormência nas pernas se ele for do pedal, mas de um modo geral, esse cara ele tem que pensar muito no intraprova, se for prova longa, porque o pré-prova, meu, ele precisa estar descansado, precisa estar com os estoques de glicogênio lá em cima. E aí a grande dificuldade é ver o clima para ver se vai desidratar ou se não vai, qual que é a estratégia de prova. Então, o planejamento, Brasa, de provas como essa, assim, longas, é uma coisa maluca, porque você, na verdade, fica muito à mercê, primeiro de tudo, do tempo. Então, o cara pode ter treinado durante todo o período que ele vai fazer a prova, tentando simular o que ele vai encontrar, chega no dia, o clima tá outro. E aí Sim. você tem que rever a questão de hidratação, você tem que rever a questão de repositores hidroeletrolíticos. E isso tudo vai fazendo com que o cara perca ou melhore a performance. Então, é muito detalhe, é apaixonante estudar as provas longas. Eu tenho um amigo que é triatleta, né? E ele conta, só de você ver os treinos dele lá, você já fica cansado, né? Uma coisa que, para quem não é do mesmo meio, você Os acha um caras são absurdo, né? casca grossa. Então, ô, Rafa, quando a gente fala dessa suplementação pré-treino que está disponível no mercado, a gente está falando só para praticante de musculação e aquelas caras que vai fazer uma aulinha de bike ali de spinning Não. Esporte de combate, Brasa. também. Esporte de combate, a suplementação pré-luta, pré-treino é muito interessante. Ah, não Porque sabia. o cara precisa estar, acima de tudo, com os reflexos muito apurados. Então, tudo que aumente a percepção dele e o reflexo, a cognição, ele tem que estar literalmente com tudo na ponta dos cascos. Então, assim, pensando num cara que vai fazer, por exemplo, uma luta que pode durar 1 minuto ou 5 rounds, o cara tem que estar preparado para tudo. Porque você não sabe Entendi. qual que é o desfecho da prova. Então, será que é interessante você pegar e iniciar com uma substância que estimule muito o sistema nervoso central dele numa paulada? E se a luta continuar, se o combate perdurar,
ele tem um downgrade? Ou será que é melhor a gente ter algo um pouquinho mais platô para ele se manter no pega até o final? Então isso tudo depende da estratégia. Se o cara for um cara matador, tipo o Mike Tyson, que já entra para arrepiar, a gente pode apostar nessa paulada de uma vez. De um round só. Agora, se for um Demian Maia, que é um cara mais de chão, um cara que vai cozinhar a luta e tal, então isso tudo é muito individual, entendeu? Então, os esportes de combate, de um modo geral, a suplementação pré-treino é muito, muito, muito utilizada e é uma das é outra área apaixonante, né? Porque a área da nutrição, para praticamente todas as modalidades é legal, mas a de combate é espetacular. E qual mais de atividade você conhece que tem esse tipo de característica do pré-treino para dar esse gás instantâneo, assim? Tipo, um velocista de 100 metros faz sentido. Sim, olha, se você for pensar a nível de modalidades, de um modo geral, praticamente todas elas você consegue adaptar alguma coisa ou outra e manipular as dosagens, se a gente estiver falando a respeito da manipulação ali a nível de farmácia de manipulação, não desses pré-treinos já prontos. Tá. Por exemplo, olha só que legal. Eu fiz um trabalho uma vez com um time de futebol de salão. E a suplementação do goleiro era diferente do ala. Porque o Lógico, goleiro, né? o que ele Caraca. precisa? Explosão, não E ele precisa não. da não precisa de nada, ele precisa estar. Então, para ele, era justamente isso. O cara precisa estar acordado, bastante questão ocular para ele, então, substâncias que possam melhorar a visão, essa manutenção visual dele para o reflexo, junto com creatina, enquanto o ala, que era o cara que tinha atividade aeróbica praticamente, ele era quase um endurance dentro da quadra, O jogo inteiro, né? porque o pivô ele só dá um pique curto, o fixo também, o ala não, ele vai e volta, vai e volta, vai e volta, defende, ataca, defende, ataca. Então para ele o pré-treino dele era basicamente carboidrato, e intra-treino era carboidrato também. Então Nossa, muda curioso, né? bastante. Apesar do cara estar ali no mesmo time, ele tem um treino e uma dieta totalmente diferente dos outros, né? Sim, sim. Isso é Por, fantástico, né? por isso que a gente vê nos times aí o treinador do goleiro, né? Tem um treinador só pro Exatamente. goleiro, né? Exatamente, porque o estímulo é completamente diferente. Ainda que hoje os goleiros precisem jogar com o pé, ali a nível de minutos de contato com a bola é muito inferior. Então, o carro-chefe dele, ele precisa de outros estímulos. E mesmo se a gente falar, Brasa, de pessoas ali parecidíssimas, como são os casos dos gêmeos. Se você trabalha com gêmeos, você sabe que o que eles têm de igual é somente a fisionomia. Muitas vezes o metabolismo dos caras é completamente diferente. Vai ter o cara que vai trabalhar com 4, 5 gramas de carboidrato, vai ter o cara que vai trabalhar com 9. Bom, é só você pegar o exemplo dos meninos da Max, os irmãos Boff. Ah, verdade. Eles competiam na 90, Eu, subiam idênticos, eu vi os os dois dois na competindo. pele, dietas completamente diferentes. Carb up completamente diferente. Não sei se a nível de pré-treino muda tanto assim, mas se a gente for falar de macro, na questão macro da dieta, mudava bastante. Ah, verdade, né? Até vi esses dias um documentário na Netflix sobre irmãos gêmeos e dava para, como eles tinham sido separados, dava para ver Eu vi dos os trigêmeos, né? três. É, Ave Maria, eu dava para ver assisti a isso aí. diferença dos três, era nítida, assim, né? Um era mais gordinho, o outro era mais fortinho. Apesar de eles É, serem idênticos, dá para ver que o sim, estilo de vida de cada um ali mudou bastante, né? sim, sim, Mudou sim, sim. bastante, né? Ah, então, ô Rafa, eu queria perguntar para você se existe uma receita que você poderia dar para a gente aqui que treina, tanto homem como mulher, vamos encarar aqui que a maioria das pessoas fazem um treininho na academia ou uma aulinha e tal, que a gente poderia fazer um pré-treino desses em casa, sem falar de refeição, para dar uma acordada, assim, que seria fácil para a gente montar
comprar? O que você indicaria, assim? Ó, sem dúvida nenhuma, não tem como começar por outro pré-treino que não seja o café preto, porque eu acho que esse é um que está ao acesso de todo mundo, funciona, você tem ali uma boa aceitação, tanto de palatabilidade quanto de sistema gastrointestinal. Então, esse seria o número um. Agora, se a gente fosse começar a falar de associações, eu gosto bastante daquela combinação que eu falei para você no começo, de teanina com a cafeína. Então, se você tiver que fazer uma manipulação em cima disso, ou até mesmo brincar meio na alquimia, eu gosto sempre dessa relação 3 de cafeína, então no caso 300 miligramas é uma boa pedida, já fica até uma Bem legal. biribona, né? Não é nem uma biribinha, é uma biribona para 200 de teanina. Então Mas dois onde o cara vai terços. achar teanina? Então aí é a parte de manipulação. Aí não tem como ele fazer assim da cabeça dele. Mas é uma substância bastante interessante e que vai fazer com que Obrigado, Café no Sol. É isso aí. Então, é uma substância bastante interessante e ela vai fazer com que você consiga ter os benefícios dos dois, porém sem aquela taquicardia característica da cafeína. Agora, falando a respeito assim de substâncias que vão te dar um baita de um gás e etc., aí se não cair para manipulação, vai ficar realmente nessas mais tradicionais. Porque, Lembrei por de um. exemplo, Me fala dele. Guaraná. O Bulletproof. Então, Brasa, eu não sou muito fã desse tipo Explica pro de. pessoal o que que é. O Bulletproof que você está falando é aquele do. Não, não é da bebidinha, não é? Não, é que o pessoal faz o café com O óleo de óleo de coco, coco, café. É óleo de... que o nome comercial seria o Super Coffee, né? Não, não, mas porque teve um rapaz lá que começou, que deu esse nome de Bulletproof, é, não, é Bullet Coffee. É, Bullet Bullet Coffee, Coffee. então. É, Que aí ele misturava lá o café com água de coco e mais alguma coisa. O que que é. era? Então, E hoje em dia você está achando uns potinhos de tipo chantilly para colocar. assim, o nome comercial desse produto hoje que as pessoas vão encontrar com mais facilidade seria esse tal do Super Coffee, que Que seria ele tem? a junção de TCM, que seria o óleo de O coco, óleo que de é coco. um ácido graxo de cadeia média, cafeína e, se eu não me engano, um pouquinho de guaraná e um pouquinho de coenzima Q10, alguns penduricalhozinhos só para agregar valor. A De um Ana tá modo falando aqui do geral, cúrcuma. Tem? cúrcuma, se tiver, vai entrar nesses penduricalhos junto com coenzima Q10 e etc. Mas tudo subdosado. Inclusive, eu tenho uma postagem sobre esse Super Coffee que deu bastante confusão, porque cai naquilo que a gente conversou. É um produto que tem um marketing desgramado e as pessoas relacionam esse tipo de produto com a performance dela, com a vontade de treinar. Então fica uma relação muito mais ali de apego do que propriamente de performance e de melhoria do treinamento. Mas é uma substância, é uma preparação que a nível bioquímico ela não faz sentido nenhum para você ter uma melhoria da sua performance, porque o ácido graxo de cadeia curta, de cadeia média, no pré-treino imediato, ele não vai ter como se transformar em glicose ou ser otimizado para nenhuma das vias que vai te trazer performance. Não dá Então, tempo, né? não vai acontecer. E de um modo geral, ele só vai aumentar a tua ingestão de gordura saturada, que é uma coisa que você deve evitar de maneira crônica. Então, se uma pessoa ela faz, por exemplo, 2 treinos no dia, ela toma 2 scoops desse Bullet Coffee, que seria o Super Coffee, né, o nome tradicional, cara, você pega na semana, pega no mês, a quantidade de gordura saturada dela vai aumentar drasticamente. Aí ela ainda vai pro churrasco, come ali, come não sei o quê.
Então, acaba que fica um produto com muito marketing, com substâncias subdosadas que, se não fossem subdosadas em um outro contexto, fariam sentido, seriam interessantes, como é o caso da cúrcuma, que é um potente anti-inflamatório. Mas aí, o que ele faz? Ele dá aquela pingadinha para falar que tem, coloca produtos que têm uma eficácia baixa e o custo baixo, taca pau no marketing e o povo paga aí 70, 80, 90 reais num pote de 400 gramas e toma, pasmem. Se você parar para pensar, as pessoas não tomam. Se as pessoas pensassem assim friamente, elas não tomariam, mas elas tomam café com óleo de coco. Essa é a mistura pré-treino. Então, assim, é para você ver como o poder do marketing ele é avassalador, porque o que a indústria pensou? Veja só, Braz, você é um cara que se liga muito nisso, que entende muito o mercado. O que ele fez? Qual que é o alimento da moda? Óleo de Era o coco. óleo de coco. O que dá gás para todo mundo e não vai matar ninguém? Café. Café. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um pré-treino disso. Nós vamos fazer um pré-treino disso, custo baixíssimo, nós vamos estrumbar de ganhar dinheiro. O E cara que tá inventou esse aí. currículo mesmo. Nossa senhora, aí arrebentou de ganhar dinheiro. E quando eu falei isso na postagem, teve gente que ficou bravo comigo, me mandou mensagem, falou, poxa, mas se você não gosta do produto, você não precisa falar mal. Eu falei, não, é uma questão pessoal, se você quer tomar, aí eu sou a favor da liberdade, cada um faz o que quiser da sua vida e tá tudo certo. Dinheiro é seu, Mas né? nutricionalmente não faz sentido. Não faz sentido. É uma suplementação que não faz. Não sei nem se pode considerar uma suplementação, porque é uma mistureba, né? Não, Café com óleo é. de coco? Não, eu acho que eles nem consideram suplementação, não, mas assim, virou uma febre isso há alguns anos atrás nos Estados Unidos, né? É. E hoje ele é vendido em forma de chantilly, à base de óleo de coco. Não sei se você lembra, mas eu fiz um pré-treino já. Você lembra Eu disso? lembro. Né? Então. Era um pré-treino com base de óleo de coco, com cafeína e taurina e betalanina. Olha só. Só que aquela história, se não tem dinheiro para gastar no marketing, não sai, o negócio não Não anda, vai. né? Por mais que a gente Mas teve esse apoio ainda tinha o do... diferencial, né, da textura. Era uma apresentação diferente, né? Era uma Sim. apresentação diferente. Mas o cara que gasta essa... E outra, essa do café aí, esses super coffees, não sei o que tem por aí, não é uma novidade, cara. 10 anos atrás a gente tinha um café que a gente vendia na loja lá que tinha mais cafeína, né? Hoje em dia você Exatamente. encontra outras empresas vendendo café com mais cafeína, né? É que agora a Anvisa padronizou, né? Ela não deixa você vender por dose, né? Que você determine a dose acima de 420 miligramas. É o máximo, né? É o máximo. Então, assim, se você quiser tomar mais do que isso por dose, você vai ter que tomar duas. Olha, Porque vou senão. falar para você, Rafa. Eu tomei uma vez a cafeína de um laboratório aqui no Brasil. Ele chama Tiaraju. Eu Hum, conheci o dono depois que eu tomei, tá? Não, 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 nada de propaganda aqui. E tinha 420 miligramas de cafeína. Cara, aquilo era um soco na cara. Você ficava acordado paulada, né? demais. Você pega essas que dizem que tem 420 aí no mercado, você toma dois, três e não dá o efeito dessa, cara. Sim, E assim, sim. preço alto, não tem marketing, o negócio lá dentro é de verdade mesmo. E foi a única época que eu fiquei dependente de cafeína, que eu comecei a tomar essa daí, e ela me dava tanto gás que eu acho que eu fiquei uns 6 meses usando direto. Até que uma Sim. hora eu falei, não, preciso me controlar, porque isso aqui tá todo dia eu acordo e vou procurar isso. Aí eu parei de tomar, porque já estava ficando naquela assim, não dormi, tomo mais uma e assim vai, né? E aí eu desmamei e parei de usar. Mas é uma coisa que se o pessoal coloca 420 miligramas mesmo, todo mundo aí ia achar que vai morrer do coração. Ia fazer assim, né? É. Ó, tá perguntando aqui, ó. Alimento energético, café no sol.
Então, assim, a nível de pré-treino, o que você tem que trabalhar com fontes energéticas seriam os carboidratos. Então, assim, tem muitos tipos de carboidratos interessantes para um pré-treino, e aqui eu queria dar destaque para um, Brasa, que em breve ele chegará no Brasil, e eu acho que ele vai mudar um pouco o cenário aí do que a Eu gente acho que eu conhece. sei qual que você vai falar. Diga, Glicerol. não. Não? Não. A glicerol já tem aí, né? Então você encontra, por exemplo, Tem, o mas a gente compra. Hidromax. O Ah, eu Hidromax não conheço. o Hidromax é um bem interessante que você consegue manipular ele a 65% e você já tem aí nos pré-treinos das marcas mais famosas, da Adaptogen, etc., um pouquinho da glicerina, mas eu queria falar da ciclodextrina. É um tipo de carboidrato bastante interessante porque ele tem literalmente a estrutura molecular como se fosse um círculo. Então, ele forma como se fosse uma base carreadora de outras substâncias. Só que qual que é a diferença dele para outros tipos de carboidrato? Ele tem um peso molecular muito grande, então você consegue uma entrega de carboidrato muito alta, porém com uma digestibilidade muito fácil. Se você que está assistindo a live, procura depois no Google ciclodextrina, dá uma olhada na estrutura química, você vai perceber que ele é como se fosse um Uma bacia. espiral, é Hum. uma bacia, e serve como uma forma acopladora de outras substâncias. Então imagina só, se você faz, por exemplo, uma suplementação de aminoácidos essenciais junto com ciclodextrina para um E cara ele que leva. tem que precisa de um nível que está num nível de treino super alto. Você entrega uma quantidade altíssima de carboidrato com uma digestibilidade super rápida e ainda por cima manda junto os aminoácidos. Isso tudo com estímulo baixo à insulina. Se Não. você olhar na linha do Flex Lewis, um dos campeões aí passados do Mr. Olympia 212, ele tem um suplemento que chama Energan, que é a base de ciclodextrina. Eu acho que quando essa substância vier para o Brasil, ela vai fazer bastante sucesso e é bastante promissora. Mas você estava falando a respeito do glicerol, gosto bastante também, principalmente o pessoal do pedal gosta bastante, mas a nível de pump é interessante você trabalhar aí com doses um pouquinho maiores, desde que você tenha uma hidratação legal, porque senão corre o risco de ter que ir no banheiro e aí não vai ser legal. O pump vai para a privada. Isso é bom para o pessoal que se mete aí a testar coisas sem estudar, né? É. Não, se não quer errar e quer gastar pouco, faz um suco de beterraba, que inclusive é o pré-treino do Arthur Zanetti. É o que ele gosta de fazer e ele faz desde sempre, porque acho que ele tem esse hábito desde da época que ele não tinha tantas condições assim. É algo que vai te entregar carboidrato, que vai te entregar nitrato, que é fonte de para você conseguir um precursor de vasodilatação. Então é algo acessível e que não, mas não tem muita grife, né? O cara falar que ele tá fazendo a suplementação com glicerina e tal é uma coisa. Falar que tá tomando suco de beterraba vai falar, grande porcaria, né? Ninguém dá valor, né? Não dá valor. Mas isso não, isso é no mundo inteiro. A gente não pode falar que é só aqui no Brasil, não, mas as Não. empresas investem nisso para tirar. Ó, o Alex falando aqui. Fala magrinho. Eu chamo ele de magrinho. Tem Ah lá. 120 quilos, eu chamo ele de magrinho. Ó, É, beterraba, é ele é grande, raiz, bicho. hein? Beterraba com inhame. Ave Maria. Ele tava. Um dia a gente tava vendo um. Tava fazendo cardio lá na Gaviões. Ele tava andando assim na esteira. Pô, se eu soubesse que era isso que faz ficar assim, eu já tinha começado a comer, ó. Tá vendo? Ave Maria. O magrinho sabe de umas coisas aí. Ele tem os segredos dele aí. É. Então, meu irmão, velho, acho que a gente já pode encerrar aqui. Eu queria falar com você aqui já para todo mundo ouvir, para a gente marcar outro tema para toda primeira terça-feira do mês. Mais que fechado.
Vamos bater esse papo aí para a gente ir atualizando a galera do que é esse suplemento que você acabou de falar. Depois você me manda no WhatsApp que eu vou pesquisar ou me manda já alguma coisa pronta que eu não conhecia, né? E vamos trazer novidade de outras áreas aí pro pessoal. Fechado. Isso é uma coisa que eu gosto muito, Braz, é trazer eventualmente aquilo que a gente não tem ainda no mercado brasileiro, porque falar do que já está aqui, existe muito conteúdo já. Agora você esmiuçar uma fórmula que você não tem muito acesso aqui, ou você entender por que determinadas empresas de inovação estão direcionando a pesquisa e o desenvolvimento de produtos para uma linha. Isso é uma parte que eu gosto bastante, acho bastante desafiador, me obriga a estudar e se você quiser a gente enveredar por essa linha, vai ser um prazer e também ficar aberto à sugestão do pessoal, né, do que eles gostariam de ouvir. Ah, vamos perguntar para eles também. Vamos perguntar. Depois a gente faz uma caixinha de perguntas aí, ver o que que eles querem ouvir de você e a gente traz. Eu quero deixar o recado aqui pro pessoal e para você também, acho que eu já te mandei. Semana que vem a gente começa o nosso desafio Bulldozer aqui com agachamento com colete. Vamos ter premiação em dinheiro e dá uma olhada no Instagram da To Go Bag aí para vocês acompanharem e aparecer aqui também, participar do desafio. Fechado, é isso aí. Beijo, café no sol. Eu que agradeço aí todo o carinho de vocês. E estamos às ordens. Todo começo de mês, então, na primeira terça-feira, estaremos aqui para conversar com vocês. E a respeito do tema, é o que mandar. Vamos Fechado? embora. Fechou, meu irmão. Obrigado mais uma vez aí. Valeu, pessoal. Boa noite. Boa noite, pessoal. Valeu.